Hoje a Igreja Ortodoxa comemora os Santos Padres do primeiro Concílio Ecumênico, concílio esse que ocorreu em Niceia há 1700 anos atrás. Para ser ecumênico, um concílio precisava cobrir toda a ecumene, todo o mundo habitado cristão, toda a Igreja. E principalmente, para ser considerado ecumênico, ele precisava proclamar a verdade transmitida pelos apóstolos e pelos Santos Padres da Igreja. Isso é o que define se um concílio pode ser chamado de ecumênico ou não. E estes homens estavam ali pois um desvio da fé foi identificado dentro da Igreja. E esse desvio, essa heresia, precisava ser devidamente expurgada. Aqui nós temos então um personagem famoso na história da Igreja, um triste personagem, infelizmente, que foi Ário. Ário era um presbítero de Alexandria que confeccionou intelectualmente uma doutrina que atacava a divindade de Cristo. As ideias de Ário giravam em torno do seguinte: para ele, Cristo era uma criatura criada por Deus no tempo histórico, fazendo com que o Filho, Cristo, não partilhasse da mesma essência que o Pai, porque ele era um ser criado. Em palavras simples, Ário negou a divindade de Cristo. Ele negou que a divindade de Cristo fosse a mesma de seu Pai. Ário era um hábil conhecedor de filosofia. Ele era um sábio segundo o mundo. Ele conhecia muito bem a natureza humana, tanto que ele compôs canções curtas e simples para espalhar as suas heresias. As canções eram uma propaganda da heresia ariana e elas eram memorizadas por pessoas simples, marinheiros, trabalhadores no geral, que levaram essa heresia adiante através dessas canções, fazendo com que essa heresia, esse erro, se espalhasse como uma enfermidade. Vejam, Ário se utilizou de um aspecto cultural de sua época para espalhar o seu veneno. Mas aqueles homens, aqueles santos, sabiam que qualquer erro, principalmente um erro direcionado ao entendimento correto da nossa experiência de Cristo, seria um espaço aberto para a morte espiritual de todos na Igreja. Desse modo, para afirmar os ensinamentos verdadeiros da Igreja sobre Cristo e defender a verdade dos ataques do demônio, os Santos Padres do primeiro Concílio Ecumênico se reuniram, confirmaram a verdadeira fé e formularam a primeira parte do credo, da profissão de fé, essa mesma que nós lemos todo domingo. Então, nós vamos ler sentenças como: consubstancial ao Pai, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. São sentenças dogmáticas que afirmam universalmente a verdadeira fé diante da heresia de Ário. Eu chamo a atenção de vocês, meus irmãos e irmãs, para uma coisa. Nós estamos lendo, afirmando, verbalizando sentenças que têm 1700 anos. 1700 anos sendo proclamadas ininterruptamente ao longo dos séculos. Quantos santos não disseram essas mesmas palavras que nós dizemos todo domingo? Muitas vezes nós lemos essas palavras mecanicamente, como se estivéssemos lendo uma bula de remédio, ou pior ainda. Nós precisamos dar atenção à dimensão disso tudo. Nós estamos verdadeiramente unidos aos santos de todos os séculos quando nós proclamamos estas verdades a cada divina liturgia. E falando em união, no Evangelho de hoje, em sua oração sumo sacerdotal, Cristo fala, entre tantas coisas, da unidade de seus discípulos e, por consequência, da unidade de sua Igreja. A famosa afirmação, para que todos sejam um. E um concílio, como nós acabamos de falar, é justamente o símbolo visível da unidade dessa Igreja. Ele preserva a fé e exalta a verdade, mas ele também condena o erro, como nós acabamos de dizer. Ele traz à tona as bordas da Igreja, entre o que está fora da verdade e dentro da verdade. Dentro da verdade sendo parte da Igreja, e o que está fora da verdade, fora da Igreja. A espada da verdade separa a verdade do erro e preserva a pureza da fé. Isto, obviamente, deseja a unidade daqueles que partilham dessa fé. Muitos leem essa passagem, essas palavras de Cristo, para que todos sejam um, e têm uma interpretação equivocada, sobretudo nos dias de hoje. Ainda mais agora que o Concílio de Niceia completa seus 1700 anos, isso se tornou um assunto recorrente. Cristo não fala de uma união externa, superficial, emocional ou política. Ele fala de uma união na glória, a união dos santos, a união da nuvem de testemunhas que intercede por nós na presença de Cristo e daqueles que sangram e lutam na terra. Ambos sob a mesma fé, ambos sob a verdade, ambos sob a égide da ortodoxia. Cristo fala da unidade das pessoas no corpo de Cristo. E um corpo, meus irmãos, nunca pode ser dividido. Um corpo é único e sempre será. Não importa os esforços de muitos nos últimos 100 anos, no coração simples dos santos ortodoxos, o corpo místico de Cristo e sua verdadeira igreja sempre será
a Igreja Ortodoxa. Estes santos, meus irmãos, que pavimentaram nossa fé, estes santos que participaram nos concílios, trabalharam pela união da Igreja. Mas eles não se preocuparam com os agrados do mundo. Eles não assinaram um papel pelo bem-estar comum, por uma pretensa paz social, por nada disso. Eles defenderam a verdade e expulsaram o erro. Simples assim. E nós precisamos resgatar esse amor pela verdade que eles tinham. Não essa verdade hipotética, filosófica, moralista, essa verdade como um conceito, não. A verdade é uma pessoa. A verdade é Cristo. Amar a verdade é amar a Cristo e sua igreja. Amar a verdade é amar a ortodoxia. E isso, meus irmãos e irmãs, não tem a ver com radicalismo, fanatismo ou qualquer coisa do gênero. Os santos não são fanáticos, não são radicais. Eles agem e agiam assim para proteger e preservar o método de cura que verte da igreja. Eles estão salvaguardando a terapia da igreja, a possibilidade de cura do homem.